vendo pelas redes sociais. Boa noite você que está aqui pela primeira vez e você que já faz parte dessa igreja. Que bom que você está conosco nessa noite. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela. Você não vai acreditar que esse livro tem na Bíblia, mas no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo de número 1, verso de número 6. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1 e o verso de número 6. Eu vou ler o meio desse versículo, somente uma parte. Livro de Jonas, capítulo de número 1 e o verso de número 6, diz assim: o que se passa contigo, agarrado no sono? É uma pergunta. O que se passa contigo, agarrado no sono? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nessa noite o Senhor venha falar com a tua igreja, o Senhor venha falar com o teu povo, no nome de Cristo Jesus. Amém? O sono, ele é algo que ele nos pega desapercebido. Eu ia usar um exemplo meu, mas eu acho que eu vou usar o exemplo da pastora Lucivane, né? E eu vou usar porque, tipo, ela já falou aqui e está gravado, então é domínio público, né? Ela passou uma semana que ela trabalhou muito, teve umas correrias, e aí ela ficou um tempo no hospital, não é isso? Com o pai dela, e quando ela foi para a casa dela ali em Valinhos, quando estava chegando ali próximo à entrada de Valinhos, o cérebro dela desligou, não é isso? E ela bateu o carro. A gente não pode dizer graças a Deus, porque ela acabou ganhando um carro melhor, mas assim, o sono é exatamente isso. Ele vem de uma maneira que a gente não percebe. Quando o cérebro desliga, né, de vez em quando, aqui, quem está aqui na frente, a gente tem uma visão inteira da igreja. Bem aqui nessa direção, de vez em quando tem uma irmã que senta ali e ela desliga o cérebro, né? E quando depois que você desliga o cérebro, você entra no estado de sono, você fica vulnerável, digamos assim. E o texto que acabamos de ler é uma pergunta que um marinheiro, capitão de um navio, está fazendo para o profeta Jonas. Ele está dizendo: o que se passa contigo, agarrado no sono? O livro do profeta Jonas, ele começa dizendo que Deus, ele chama o profeta, e ele manda o profeta ir na cidade de Nínive. E em vez do profeta pegar a direção que Deus estava falando para ele naquele momento, ele ouve a voz de Deus, mas ele resolve fazer aquilo que ele achava que era melhor. Cada um de nós tem um pouco do profeta Jonas, porque nós ouvimos a voz de Deus muitas vezes, mas nós sempre queremos fazer o que nós achamos que é melhor. E aí ele vai lá, em vez de ele comprar uma passagem para a cidade de Nínive, o profeta, ele compra uma passagem para a cidade de Tassi, na Espanha, totalmente diferente. Deus manda ele ir para a direita e ele vai para a esquerda. Deus manda ele falar com o povo, vai lá na cidade de Nínive e fala com o povo. Mas o profeta, ele pega a direção oposta
daquilo que Deus estava falando. E por que ele faz isso? A gente tem que entender que de tudo, Jonas, ao ver humano, ao nosso olhar, ele não estava totalmente errado. Porque quem era Nínive? Nínive era a capital da Síria. E quem era o povo assírio? Era uma nação que estava se levantando, era uma nação que estava conquistando as outras nações, e havia uma profecia que a nação, que os assírios iam subjugar, iam escravizar Israel, e escravizar o povo de Deus. E como é que essa nação, ela agia? Ela agia de uma maneira cruel, de uma crueldade. Só para vocês entenderem, um dos castigos que os assírios implicavam nas nações que ele conquistava, era amarrar o soldado, braço puxado por um cavalo, a perna puxada por um cavalo, e do outro lado a mesma coisa, se esticava até arrancar os membros, os braços e a perna do corpo. Só para vocês terem uma ideia, quando eles pegavam soldados como refém, eles colocavam uma estaca, e eles enfiavam o soldado, rasgando ele ao meio naquela estaca. Muitas vezes eles enterravam as pessoas vivas, deixando somente a cabeça pro lado de fora, para os animais comerem. Muitas vezes eles traziam de outra cidade os conquistados, eles amarravam um gancho no nariz, ou um gancho na boca, e saía arrastando os seus conquistados. E Jonas sabia exatamente a crueldade que esse povo poderia fazer para o povo de Deus, se Jonas fosse lá, porque Deus diz para ele: vá e diga para eles que a maldade deles subiu até o meu trono, e eu vou destruí-los. E tudo que Jonas queria era que Deus destruísse aquela nação, para que aquela nação não subjugasse o povo de Deus. A gente olha assim e a gente fica pensando, como Jonas foi desobediente. Mas a realidade é que muitas vezes nós mesmos desejamos o mal para aquelas pessoas que nos feriram. Nós desejamos o mal para aquelas pessoas que de alguma maneira podem ou nos prejudicaram. E foi nesse tipo de pensamento, Jonas, sabendo que aquela nação era uma nação cruel, ele compra uma passagem, e em vez dele ir para Nínive, ele vai tentar se esconder de Deus. Ele pega um navio que vai para a Espanha, para a cidade de Tarso, e lá a Bíblia diz que naquela época os navios não eram igual os navios que tem hoje. Era navios feitos de madeira, comparado com hoje, arcaico. E Jonas compra um bilhete, e ele vai e se aloja dentro do porão daquele navio. E aquele navio sendo conduzido no mar, de repente vem uma tempestade, mas vem uma tempestade tão grande, que começa a bater
bater na madeira daquele navio, começa a querer partir aquele navio ao meio, porque era um navio de madeira. E os marinheiros, eles começam a tentar fazer as suas manobras, para tentar conduzir, mas eles começam a ver que o navio vai afundar. E eles olham que no meio daquela tempestade, e o navio afundando, de repente o comandante entra lá dentro do navio, e Jonas está dormindo ali no meio daquela tempestade, tranquilo. E o capitão daquele navio sacode Jonas, porque a Bíblia vai dizer, no verso de número 5, que Jonas dormia profundamente. E por que ele dormia profundamente? Porque no verso de número 3, na parte final, a Bíblia diz que Jonas comprou uma passagem para ir para a cidade de Tars, para fugir da presença de Deus. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é: tem como fugir da presença de Deus? Davi, ele diz: Senhor, aonde eu me esconderei do teu espírito? Se eu for no céu, é o teu trono. Se eu descer na profundeza do inferno, tu me verás lá. Eu não tenho aonde me esconder da tua presença. E muitas vezes, em querer se esconder da presença de Deus, a gente acaba dormindo um sono profundo. A gente acaba deixando, como a Bíblia diz, de vigiar, de estar atento àquilo que está acontecendo à nossa volta. E o que estava acontecendo na volta ali, na volta do Jonas, era que o navio estava afundando. E no verso de número 6 diz: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que passa contigo agarrado aí no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, assim esse Deus se lembrará de nós, e nós não vamos perecer, nós não vamos morrer. Ele disse: em vez de você estar dormindo no meio da tempestade, acorda e começa a invocar esse teu Deus, para que Ele possa ter misericórdia de nós. E a Bíblia diz que levam Jonas para o cais do navio e começam a fazer um interrogatório. Porque quando a gente está quando a gente dorme, ou quando a gente está cochilando, ou acorda de um sono, não sei você, principalmente os jovens, e acorda com aquela, como diz o baiano, com aquela leseira, né? Aquela leseira, tipo, acordam Jonas ali e começam a perguntar: de onde você é? Quem é o seu Deus? Para onde você vai? Por que você está aqui? Eles começam a fazer certo tipo de pergunta, porque essas perguntas elas devem ser feitas para quando nós estamos cochilando, para quando nós estamos dormindo, quando nós estamos achando que a dificuldade está demais, ou quando queremos fugir de Deus. Essas perguntas têm que ser feitas para cada um de nós. Quem é você? Quem é o seu Deus? Por que está acontecendo isso na nossa vida? E eles começam a fazer um interrogatório. O verso 8 diz: então lhe disseram: declara-nos agora, de quem nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde tu vens? Qual é a tua terra? Que povo é teu? Ou seja, eles querem saber de Jonas quem ele é, qual é a identidade dele. E muitas vezes no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade na nossa vida, o diabo muitas vezes vai olhar, apontar para cada um de nós e vai falar: e aí, quem é você? Quem é teu Deus? Da onde você vem?
Porque está acontecendo isso, e são respostas que tem que estar gritante dentro de cada um de nós, e já tem que estar desenhado isso. Quem sou eu? Ele vai dizer: eu sou hebreus. Ele fala assim: eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. E aí eles começam a tentar a resolver o problema. E aí Jonas diz: olha, só tem alguém que é culpado de tudo isso que está acontecendo. Sou eu. Se vocês me pegarem e me jogarem fora do navio, vai cessar. Porque o problema aqui não é com vocês, o problema é comigo. E aí a Bíblia diz que eles pegam Jonas, jogam, e aí vem um grande peixe, que a Bíblia não diz que peixe que é, mas até um tempo atrás a gente se duvidava sobre isso, mas passou, eu acho que, se eu não me engano, há um ano atrás, acho que foi um ano atrás, que um pescador, né, se vocês procurarem isso na internet, vocês vão ver, um pescador foi engolido por um grande peixe, né? O peixe engoliu, mergulhou e depois saiu, soltou o pescador, e ele saiu vivo. Pode pesquisar lá na internet lá, o peixe que engoliu o pescador, vocês vão achar. Então, para mostrar que a palavra de Deus, ela não inventa, ela não aumenta, ela conta o que realmente aconteceu. E aí, quando Jonas é engolido por aquele peixe, que é levado para dentro do mar, ele faz uma oração, que está no capítulo de número 2, você pode ler em casa. Mas o que nós aprendemos com esse texto que nós podemos levar para a nossa casa nessa noite? O que nós aprendemos com essa história tão fascinante, que eu acho que é até legal parar, Jackson, um dia, e sentar para o Joãozinho, começar a contar as crianças. Mas e nós, que não somos crianças? O que é essa palavra, o que é que esse texto, o que é que o livro de Jonas, ele nos mostra para cada um de nós? Primeiro, que existe o interesse de Deus por todas as pessoas. Existe um amor de Deus por todas as pessoas, porque se fosse eu e você, nós faríamos a mesma coisa que Jonas fez. Por quê? Porque aquele povo era um povo cruel aos olhos do homem, era um povo que não tinha jeito, era um povo que nós não devíamos ter misericórdia, era um povo que, para cada um dos seres humanos, era um povo passivo de ser exterminado do planeta Terra. Mas para Deus não, para Deus era um povo que Deus continuava amando, que Deus continuava querendo dar uma chance para eles mudarem de vida. O que é que eu aprendo nessa noite com esse texto? Eu aprendo que existe um amor de Deus, um interesse de Deus, independente de quem você seja, independente, sabe, aquele marido drogado, aquele marido que vive no álcool, na bebida, aquele filho que dá trabalho, aquele amigo que você acha que não tem mais jeito, aquele parente que não tem mais jeito, que você disse assim: eu vou isolar, eu vou cortar, eu vou bloquear ele no WhatsApp, eu não quero mais conversa com ele, porque ele não tem mais jeito. Deixa eu falar uma coisa para você: nós podemos até deixar de amar essa pessoa, mas Deus continua amando e mostrando interesse em salvar aquela pessoa, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que a gente olha que não tem mais jeito, aquelas pessoas que a gente olha e fala assim: essa pessoa é muito errada, vamos se isolar. Deus olha para aquela pessoa e sempre está dando uma oportunidade. Deus olha para cada um de nós e sempre está dando uma oportunidade. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você está fazendo, Deus está olhando para você nessa noite, te dando a mesma misericórdia que Ele deu para aquele povo de Nínive, para aquela nação traiçoeira. Deus olhava para ela e dizia: eu amo aquele povo também. Mesmo sendo mal, mesmo não valendo nada. Já viu aquela pessoa que a gente olha e diz assim: não vale R$1? Deus olha e diz assim: eu quero dar uma oportunidade para essa pessoa.
Eu quero mudar a vida daquela pessoa, e eu vou usar você. Eu vou usar você para falar com aquela pessoa. Não, Senhor, mas eu não quero. Eu não quero falar com aquela pessoa. Essa pessoa merece o inferno. Ela pode merecer o inferno para você, mas para Deus ela merece o céu. E ela vai usar você. E não adianta você querer ir para um outro lado. Não adianta você querer desobedecer a Deus. Deus quer usar você. Algum tempo atrás, muito tempo atrás, eu saí daqui uma vez, numa expectativa muito grande, fui ver a minha mãe, que fazia muito tempo que eu não a via, e aí eu lembro que eu falei, vou ganhar, naquela expectativa, vou ganhar aquela minha mãe para Jesus. E aí quando eu cheguei lá em Fortaleza, eu sei que eu fiquei a noite inteira, dormi com ela na cama, pregando o evangelho para ela. Só para você ter uma ideia do amor de Deus, a minha mãe me mexia só para você ter uma ideia, debaixo da cama da minha mãe tinha terra de cemitério, só para você ter uma ideia. E eu fui lá, preguei a palavra a noite inteira, conversando e falando do amor de Jesus. Sabe quando você fala assim, você se enche o coração, aí você, algo diz no seu coração, agora é só fazer o apelo que ela vai aceitar Jesus. Eu fiquei a noite inteira falando do amor, falando de Jesus, e aí de repente eu falei para ela assim, olha, mãe, a senhora quer aceitar Jesus? Ela falou, não, eu achei bonito o que você falou, mas não. Saí dali frustrado, peguei o avião, vim para casa, e aí, fiquei, eu acho que 4, porque quando eu vou lá, eu demoro para ir, né? Fiquei uns 4 a 5 anos para ir lá de novo. E aí eu fui, depois de 4 ou 5 anos, voltei lá de novo. E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu não vou perder meu tempo mais não. Não vou falar mais nada não, fiquei, a outra viagem eu perdi meu tempo inteiro falando. E aí fiquei lá, aproveitei as minhas férias, e aí quando estava no outro dia, para mim ir embora, pegar o avião, a minha mãe falou, você não vai falar nada de Jesus? Aí Deus trouxe esse mesmo texto no meu coração. É como se ele tivesse mandado para Nínive, e eu querendo ir para Tarso. Fui lá e preguei a palavra de novo, fiz o apelo, e ela aceitou Jesus. Terra de cemitério saiu fora, as coisas que ela fazia saiu fora. Depois eu voltei um outro tempo lá de novo, para você ter uma ideia. Quando eu morei quando eu era criança, acho que 2, 3 anos, eu morava aqui em Santo André. A minha mãe me levou e me deixou lá no interior onde eu nasci. Ela me deixou pelos motivos dela, e eu só fui ver ela 16 anos depois. Mas aí, quando eu voltei na terceira vez lá, ela falou para mim, eu quero que você me leve lá na cidade, na nossa cidade, onde eu deixei você, e eu quero que você me batize lá no rio, chamado Rio Salgado. Eu fui lá, batizei a minha mãe naquele dia. Sabe por que isso, irmão? Porque eu posso não querer, eu posso achar que aquela pessoa não merece, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele morreu por mim, Ele morreu por aquela pessoa que você não gosta, Ele morreu por aquela pessoa que você não acredita, que você acha que ela não vai mudar. Sabe por quê? Porque há um interesse de Deus por todas as pessoas.
assim como Deus te amou, assim como Deus te ama, Ele ama aquela pessoa que você não acredita mais, que você acha que a vida dela não vai mudar, mas Deus está dizendo para você nessa noite, vai lá e fala, vai lá e diz para ela que eu amo, vai lá e diz para ela que eu estou dando uma oportunidade dela mudar de vida, eu estou dando uma oportunidade para ela abrir o seu coração, e eu entrar através do meu espírito, e mudar a vida dela. E Jonas não queria ir. E aquilo atrasou a vida de Jonas, mas não atrasou a vida de Deus. Porque agora, em vez de Deus trabalhar para salvar, em vez de Deus trabalhar somente para salvar uma nação, Deus está trabalhando agora na vida do profeta. Deus está mudando agora a vida do profeta. Deus está dizendo, olha, assim como eu te amo, eu amo esta nação também. Você não é melhor do que ele. Existe uma tradição judaica que diz que quando Deus abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou, e quando o povo de Israel passou a pé enxuto e o mar veio e o exército de Faraó estava passando também naquele caminho, o mar se fechou e matou todo o exército. A tradição diz que a Miriam, a irmã de Moisés, ela começou a tocar o pandeiro, isso até a Bíblia fala, começou a bater o pandeiro e fazer festa. E diz que Deus naquele momento, é uma tradição, diz que Deus naquele momento falou com ela e disse: Miriam, vocês acham que eu me alegro de ter matado os egípcios? Vocês acham que vocês são melhor do que eles? Do mesmo amor que eu tenho com vocês, eu tenho com eles também. Vocês só estão cumprindo um propósito, mas eu tenho o mesmo amor. Não existe diferença entre a minha pessoa. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. E Deus, Ele ama cada um de nós. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que pessoas podem mudar. Olha para a pessoa que está do seu lado, você nem sabe o que essa pessoa já aprontou. Ah, se Deus abrisse esse telão aqui, hein? Se a Alane tivesse o poder aqui de abrir o telão e começasse, nem precisa colocar a sua vida inteira, só o que você fez essa semana e ninguém viu, só o que eu fiz essa semana e ninguém viu. Se Deus colocasse no telão aquilo que você estava pensando, aquilo que você praticou e ninguém viu. Mas sabe de uma coisa que eu aprendo nesse texto? Olha, as pessoas, elas podem mudar, as pessoas podem mudar. Você pode estar sentado aí de alguém que era terrivelmente ruim, era terrivelmente afastado de Deus e fazia mal para a sociedade, mas essa pessoa mudou, porque quando o Evangelho, ele alcança o nosso coração, quando o Evangelho, ele alcança, quando a boa nova, a notícia boa, que existe um Deus amoroso, que existe um Deus maravilhoso, alcança o nosso coração, a nossa vida, ela muda, a nossa vida, ela muda. Lembra da época do Vida Nova? A nossa vida, ela muda, a nossa vida é transformada. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele está dizendo para nós, pessoas podem mudar. Eu não acredito, eu também não acredito. Mas aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que Deus anda fazendo na nossa vida é milagre, irmão. E então é só pela fé que eu olho para aquela pessoa, o Evangelho entrou nela, ela mudou. É só pela fé, porque eu falo, eu não acredito, mas eu quero dizer uma coisa para você. Diante desse texto, olha, os inivitas arrancavam o braço e as pernas das pessoas, colocavam as pessoas em uma estaca, enterravam as pessoas vivas, e para os bichos comerem, decapitavam as pessoas. E quando eles ouvem a palavra de Deus pregada para Jonas passa assim, ó, sem querer. Sabe quando a gente prega só para dizer para Deus, bom, o Senhor mandou, eu fiz, problema dele agora.
Se ele for para o inferno, eu já falei tanto de Jesus para ele que se ele for para o inferno, o problema dele. Já falei, eu tô com meu sangue dele não está sobre a minha vida. E Jonas chegou só lá, só assim, ó. A Bíblia diz que a cidade era uma cidade quase igual à mesma população de São João da Boa Vista, mais ou menos 120 mil pessoas naquela cidade. E Jonas chega lá, ele passa lá, olha, Deus está dizendo que vai matar todo mundo, se você não se arrepender, sabe? Pregando, para ninguém se arrepender mesmo. Ele não alisou não, foi para ninguém se arrepender, só para ter a consciência limpa que ele pregou, mas ele não queria que as pessoas fossem salvas. O texto vai dizer no capítulo 4 que ele não queria, porque ele vai lá, ele passa no meio da cidade, olha, Deus vai destruir a cidade daqui a 3 dias, vocês vão todos morrer, seus filhos do cão, vai tudo para o inferno, raça de víbora. Foi pregando, aí ele vai lá, e ele senta lá, sobe num elevado, numa montanha, e fica lá só vendo. Agora eu vou ver Deus meter fogo do céu, igual ele fez isso com Sodoma e Gomorra. Vai ser só fogo. Aí o rei, que ouviu aquela palavra, porque, meu amado irmão, olha, não importa muitas vezes se a nossa intenção era realmente de amar essa pessoa. Deus continua amando. E a Bíblia diz, independente de você crer ou não, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ela penetra. Jeremias diz assim, não é a minha palavra como um martelo que esmaga a rocha, não é a minha palavra como um martelo que esmaga a pedra. Jonas só foi lá e sentou lá em cima, vou ver o circo pegar fogo. Mas o rei ouviu aquela palavra e aquilo entrou no coração do rei. Sabe o que o rei fez? Se arrependeu, falou assim, eu vou proclamar agora uma lei. Todo mundo vai jejuar agora, para Deus poder ter misericórdia da gente. Não é para deixar nem os animais comer, corta a ração, põe alguma coisa na boca do burro, na boca do boi, não é para ninguém comer. Deus ouviu aquela oração do rei, Deus ouviu o arrependimento do rei. E aí Jonas está lá, cadê o fogo? Cadê as pedras? Não vai ser igual Sodoma e Gomorra? Aí Jonas começou a ficar triste. Eu sabia, Deus, que se eu pregasse, esse miserável ia aceitar Jesus, ia congregar na mesma igreja que eu congrego, e agora ficou difícil. Agora eu tenho que sentar do lado direito, e se eu ver ele do lado esquerdo, eu vou sentar bem longe. Eu sabia, para ele, esse infeliz poderia congregar pelo menos uma outra igreja, mas eu sou... Aí Deus olha para Jonas e fala, Jonas, qual que é o problema? Aí Jonas senta debaixo de uma árvore, porque estava muito sol, quente, e a árvore fazia uma sombra, e aí ele cochila, de novo, porque Jonas é o profeta que dorme, Jonas é o crente que dorme, né? Jonas é o crente que já aprendeu, aí ele dorme. Aí Deus vai lá e manda um bicho comer a árvore. Quando ele começa a ver o sol, começa a queimar, ele acorda assim com o sol, e ele começa a reclamar, mas Deus, eu estava aqui debaixo da sombra, o Senhor matou a coitada da árvore, o Senhor matou o coitado do cachorro, porque a árvore valia mais do que uma nação. Hoje em dia o cachorro vale mais do que ser humano, né? Hoje em dia o animal, ele vale mais do que uma pessoa. Aí Deus falou, Jonas, qual é, cara? Se liga. Você está preocupado com uma árvore? Está reclamando de uma árvore que nasceu ontem e morreu hoje?
está se doendo por isso, e você não tem dó que uma nação inteira está indo para o inferno? Ei, você está muito preocupado com o seu animal. Eu já tive 3 cachorros, 2 gatas e uma calopsita. Então eu não sou. Mas você está muito preocupado com o seu animal, enquanto seus parentes estão morrendo, enquanto os vizinhos estão morrendo. O animal vale mais do que o vizinho, uma planta vale mais do que o vizinho. O melhor amigo do homem é o cachorro. Melhor amigo. Você está preocupado com isso? Enquanto as pessoas na sua rua estão morrendo, enquanto seus parentes estão morrendo, você está preocupado mais, enquanto as pessoas estão desabrigadas, num frio desse, sem ter o que vestir, sem ter o que comer, e você está mais preocupada com outras coisas. Deus está dizendo: olha, Jonas, você está preocupado com a árvore que nasceu ontem e morreu hoje, e você não quer que eu tenha misericórdia de uma nação que pode ir para o inferno? Então deixa eu dizer uma coisa para você: as pessoas podem mudar. Irmão, eu tinha tanta coisa para falar. Eu tinha tanta coisa para falar para você. Só outro detalhe que você tem que entender nesse livro de Jonas: Deus está no controle de todas as coisas. Olha, se você tem orado por uma pessoa e ela não tem sido alcançada ainda, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai usar alguém. Ele vai usar alguém para pregar esta palavra. Ele vai usar alguém para falar com esta pessoa. Ei, se você acha que está esquecido por Deus, deixa eu dizer: Jonas estava dentro do navio, lá naquele porão, mas Deus enxergou. Deus enxergou, assim como Deus está enxergando você nessa noite, assim como Deus teve amor e compaixão pelo povo de Nínive, por aquele povo cruel. Deus está olhando para você, Deus está te enxergando com compaixão, e Deus está providenciando as boas novas para você, em nome de Jesus. Você crê nisso? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te vê, Deus te ama. Se Deus ama aquele miserável que a gente queria mandar ele para o inferno, tem gente, tem ou não, que se a gente fosse dono tivesse a chave do inferno lá, a gente ia empurrar um monte aqui. Vai entrando, vai entrando. Se Deus ama, é por isso que a chave está com Ele, não com você. Aleluia, porque Ele não quer que ninguém entre lá. Aleluia, Ele quer salvar. Ele não importa a pessoa mais cruel, Ele quer salvar, porque Ele vê, Ele tem compaixão. E eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Cristo Jesus, nessa noite, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra. Que a Tua palavra tenha entrado no nosso coração, que a Tua palavra tenha abençoado a nossa vida, que o Senhor continue derramando, que essa pessoa possa enxergar o Senhor, que o Senhor enxerga, que o Senhor vê, que o Senhor atende todas as suas necessidades, que o Senhor está preocupado com ela, que o Senhor possa abençoar a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê comigo, fala amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão. Aleluia, cumprimenta esse abençoado aí e diga: olha, Deus nos ama.